Fala pessoal, mais uma vez, Madiel Silvério aqui no canal Pet Invest, falando de investimento para que você possa aprender conosco, evoluir nos seus investimentos e cada vez se tornar um investidor mais consciente, tanto na bolsa de valores quanto na renda fixa, não importa. O que importa é que você tem que aprender educação financeira a todo custo. E hoje nós vamos falar de um assunto de iniciante. Um assunto que é uma dúvida aí nos iniciantes dos investimentos quando começam a ouvir sobre diversificação de carteira ou montar uma carteira de investimento. Então, o assunto do vídeo é esse: o que é e como montar uma carteira de investimentos. Solta a vinheta aí. Primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Madiel Silvério, eu invisto já há quase 4 anos, desde quando comecei na renda fixa, Hoje já tenho aí um histórico de investimento na Bolsa de Valores de quase 2 anos e isso me gerou algumas experiências e muito aprendizado, porque eu pesquisei, porque eu fui atrás, porque eu fiz alguns cursos. Então eu preciso passar para você o que me foi concedido a respeito de conhecimento. Por isso, hoje nós vamos tratar de um assunto de iniciante que é uma dúvida de muitos, é um assunto muito procurado a respeito de carteira de investimentos. Se você não conhece nada sobre investimentos, nunca ouviu falar sobre Bolsa de Valores e caiu aqui nesse vídeo, aqui embaixo na descrição e no comentário pinado aqui tem um link do curso de investimentos, o curso Como Investir, que eu vendo em parceria com o canal Peterson Siqueira, no qual você pode aprender do zero até as partes mais difíceis sobre investimento, tá? Você vai ter uma assessoria nossa, uma mentoria nossa, uma participação em grupos de investimento que vão te ajudar muito a crescer nesse ramo. Então vamos lá para o assunto, Carteira de investimentos. Não sei se vocês perceberam, mas o Ibovespa não está aqui hoje, não tem Ibovespa aqui hoje, porque eu estou gravando às 8 horas da manhã no feriado. Hoje é aniversário de São Paulo. É aniversário de São Paulo hoje? Dia 25? Isso mesmo, hoje é aniversário de São Paulo, pessoal. Muito bem, então a nossa B3, a Bolsa de Valores, cuja sede está no centro de São Paulo, está fechada, não temos negociações. Mas vamos lá. Primeiro, o que é uma carteira de investimentos? Bom, quando você começa a investir, você pode definir se você vai deixar o seu dinheiro num lugar só, que é o que geralmente as pessoas fazem, quando elas começam os investimentos. Ou se você vai diversificar o seu dinheiro em vários investimentos diferentes, tá? Quando você diversifica, então, o seu dinheiro investindo em vários lugares diferentes, isso pode ser chamado de carteira de investimento. A sua carteira são os ativos diferentes que você tem com o seu dinheiro investido. E como que você monta essa carteira, Da onde você tira noções e informações para saber quanto você vai colocar em um ativo, quanto você vai colocar em outro ou em qual corretora? Primeiro você precisa entender uma coisa muito básica, que é o seu perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? É uma classificação que caracteriza você como investidor, para que você possa investir nos ativos corretos mediante o seu percentual de medo ou de necessidade do dinheiro no curto prazo, tá? O que significa isso? Por exemplo, nós temos hoje 3 perfis de investidor que são os mais básicos considerados aí por analistas e etc, que é o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. No perfil conservador, você investe em títulos, em ativos que têm uma liquidez maior e que não tem a possibilidade de perca daquele dinheiro. Ou, se existe possibilidade de perca daquele dinheiro, aquele dinheiro é protegido por algum fundo garantidor, por algum seguro e etc. No perfil conservador, você é chamado assim porque você tem medo ou não quer perder o seu capital. Ou você precisa daquele dinheiro rápido, você não pode investir para longo prazo. Então,
você investe sempre numa renda fixa, ou se não você investe numa previdência privada, ou se não você investe em fundos que são menos variáveis, fundos de renda fixa. Então está aí o perfil conservador. Se você tem o perfil moderado, você já pode começar a investir em renda variável, nem que seja uma pequena porcentagem. Por quê? Você pode colocar uma parte do seu capital em renda fixa, né, para proteger, para ter ali uma reserva de emergência, e você pode também colocar a outra parte em renda variável, que é aquela parte do dinheiro que você pode até perder. Caso você invista numa empresa de risco, compre uma ação de risco ou um fundo de risco, você pode até perder aquele capital, mas você tem o perfil moderado, então você investe menos na renda variável e mais na renda fixa. Agora, se você tem um perfil agressivo, meu amigo, você taca o seu dinheiro em Bitcoin, você compra somente ações, não deixa nada na perda fixa. Os investidores agressivos, eles chamam a renda fixa de perda fixa, porque você pode perder dinheiro para a inflação, então você coloca o seu dinheiro tudo onde você tem um risco maior, mas a sua chance de rentabilidade também é maior. Então, quanto mais agressivo for o seu perfil, mais rico você pode ser, mas você pode quebrar e falir muito mais fácil também. Tome cuidado quando você for analisar. Geralmente, a corretora que você faz a conta ou o seu próprio banco, ele tem um formulário, que é o formulário de perfil de investidor. Você responde aquele formulário com perguntas de forma sincera e ele vai dizer para você qual é o seu perfil, se é moderado, se é agressivo, se é conservador. E aí você vai ter uma noção, ou até a própria corretora, ela vai te dizer aonde você pode investir e onde você não pode. Tem bancos e corretoras que fazem isso. Você responde o perfil de investidor e, de acordo com o seu perfil, ele não deixa você investir em certos ativos. Isso é até correto para uma proteção, para a pessoa nova nos investimentos não fazer cagada. Depois que você descobre o seu perfil de investidor, você pode então montar a sua carteira de investimentos, diversificar o seu patrimônio, colocar o seu dinheiro aqui e ali, aonde você achar melhor, caso você não tenha um assessor de finanças, caso você não tenha nenhuma indicação de onde colocar o seu dinheiro. Então você estuda e você aprende aonde é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro. Então, tem algumas dicas aqui para quem vai montar a sua carteira de investimentos, tá? Se você é, por exemplo, um conservador, você tem que colocar mais dinheiro na renda fixa. Para que essa renda fixa não se torne uma perda fixa, coloque sempre o seu dinheiro em títulos atrelados ao IPCA, porque eles vão ter uma taxa de rendimento que geralmente já é acima da Selic, dependendo da quantidade de tempo que você for deixar o seu dinheiro investido, e eles também vão render o IPCA anual. Então isso é muito legal. Se você também participa do perfil conservador, nunca comece a investir em títulos de longo prazo ou também em ações, em renda variável ou fundos imobiliários, se você não tiver a sua reserva de emergência. Se você tem o perfil conservador, é porque você precisa do dinheiro no curto prazo. Então invista primeiro na sua reserva de emergência, coloque lá num CDB, numa liquidez diária. Caso você precisar do dinheiro, o dinheiro está ali na sua mão. Pelo menos 6 vezes os seus gastos mensais de reserva de emergência. Beleza. Perfil moderado. Geralmente o perfil moderado ele tem 50% em renda fixa, né? Seja ela de longo prazo ou de curto prazo, e o resto 50% em renda variável. Aí você pode diversificar. Você pode ter dentro desses 50% de renda variável, metade em ações, metade em fundos imobiliários, mais fundos imobiliários, mais em ações. Depende do que você quer para a sua carteira de investimentos. Você precisa estudar e entender quais são os melhores investimentos para você. Quem tem o perfil agressivo, geralmente ele tem pouca parte em renda fixa, 25% em renda fixa, e o restante ele coloca em vários investimentos. Investimentos no exterior, compra ações no exterior, compra fundos de investimentos em renda variável, compra ações, compra fundos imobiliários, e ele diversifica muito a sua carteira. Nós temos um exemplo de carteira aí de alguém muito famoso, não vou falar o nome, porque ele investe 25% em renda fixa, 25% em investimentos no exterior, 25% em ações, 25% em fundos, seja imobiliários ou fundos de investimento. E essa é uma boa maneira de diversificar a sua carteira se você tem um perfil agressivo, porque a parte de renda fixa é pouca. Você tem aí um range de 75% na sua carteira para
render, né, com maior risco, mas com a possibilidade de maior rentabilidade. Se você tem dúvidas de como montar a sua carteira de investimento, como fazer isso, se você quer investir, já conhece um pouco, mas precisa de uma assessoria, vou deixar o link aqui embaixo no interesse em mentoria de investimentos. Preencha esse formulário, nós vamos te mandar um e-mail e você pode ter uma mentoria conosco, ou comigo, ou com o Petson, com quem você preferir. A Pet Invest está disponível para ajudar você a investir melhor. Então, esse é o vídeo de hoje, essa é a dica para os investidores iniciantes de como montar uma carteira de investimento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!